Bom dia, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, colegas, assistem todos que se fazem presentes ao plenário do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Vamos dar início à primeira sessão ordinária do ano de 2012. Inicialmente, eu submeto a deliberação do Conselho a minuta da ata da segunda sessão extraordinária de 2011, realizada no dia 1º de dezembro de 2011. Como de praxe, acho que podemos dar por aprovada a minuta, assegurado aos senhores conselheiros qualquer reparo e qualquer observação até o final desta sessão. Temos também aqueles processos objeto de relação que foi distribuída aos senhores conselheiros, que são os itens 2, 3, 4, 5, 7 e 16 da pauta. Indago se estão todos de acordo com a deliberação que consta das relações. Então, o Conselho, à unanimidade, deliberou nos termos especificados em cada um dos itens da lista. Temos um feito com preferência em razão da presença de colega, que é o item número 8 da pauta, da relatoria da conselheira Maria Caetana. É o processo 185 de 2011, número 90 de 2009, na Corregedoria Geral. Vossa Excelência tem a palavra, conselheira Maria Caetana, e a inscrição para sustentação oral. Bom dia a todos. Trata-se do processo número 185/2011, inquérito administrativo. Trata-se do relatório final, com parecer conclusivo e súmula de acusação do inquérito administrativo Corregedoria do MPF Federal 090/2009-18, devidamente encaminhada à greve do Conselho Superior pela Corregedoria Geral do Ministério Público Federal, acompanhado do ofício 1697/2011, datado de 22 de novembro de 2011. O presente procedimento fora desencadeado por despacho da então Corregedora-Geral do Ministério Público Federal, Subprocuradora-Geral da República, doutora Ela Vieco Volkmer de Castilho, que constituiu a comissão de inquérito para apurar condutas imputadas ao Procurador da República Nazareno Jorge Além Wolff, lotada em Lages, Santa Catarina, que, em tese, podem configurar faltas funcionais a teor do despacho exarado pela Corregedoria ao dar início ao processo investigativo, ou seja, apurar se estas condutas, abro aspas, se enquadram em tese no artigo 236, caput e 9, segunda parte, da Lei Complementar 75, bem como no artigo 237.3 da mesma lei, sem embargo de outras que ficarem evidenciadas no curso do procedimento, fecho aspas, folhas 1522. O inquérito administrativo teve sua instauração determinada pela Portaria número 50, de 4 de agosto de 2011, editada pela senhora Corregedora-Geral do Ministério Público Federal, documento de folhas 212, e institui a comissão de inquérito sob a presidência do Procurador Regional da República, Dr. Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, e ainda do então Procurador Regional da República, Dr. Oswaldo José Barbosa Silva, hoje Subprocurador-Geral da República, e da Procuradora Regional da República, Rosane Cima Campioto. O minucioso relatório em foco descreve todas as ações investigativas realizadas pela digna comissão de inquérito e exibe as folhas 1525, um rol dos ofícios expedidos, e as folhas 1526, o índice de juntada de extensa documentação. Descreve ainda a formação de autos anexos devidamente individualizados às folhas 1528/1529. Em continuação, informa acerca das inúmeras oitivas realizadas, conforme explicitado às folhas 1529 e 1530,
Por fim, evidencia a ampla oportunidade de defesa oferecida ao investigado, materializada na sua oitiva às folhas 318 e na apresentação de defesa escrita detalhadamente analisada às folhas 1530 e 1535. Nesse passo, está comprovada a regularidade formal do inquérito que tramitou até a fase conclusiva, tendo sido produzidos todos os atos e diligências atinentes à apuração da situação fática denunciada, sendo o relatório final submetido à análise do Conselho Superior neste momento. É o relato do necessário. No plano procedimental, o feito está regularmente constituído, pautando-se na conformidade das normas legais e administrativas aplicáveis e dos princípios constitucionais pertinentes. Cumpre ressaltar de plano que o inquérito atingiu sua finalidade quando conclui que estão caracterizados elementos justificadores da atuação disciplinar deste Conselho Superior, respaldado nas evidências colhidas no decorrer das investigações, que revelam, ao menos em tese, que as condutas descritas, tidas por incontroversas na peça conclusiva, envolvem a infringência a dispositivos da Lei Complementar 75 e da Constituição Federal. Observe-se o seguinte trecho do relatório final, que traduz de forma sucinta as conclusões da comissão de inquérito. Para a comissão, há nos autos depoimentos, informações e documentos de origem independente, capazes de demonstrar a prática de atos não autorizados pela Constituição e pela legislação de regência do Ministério Público Federal, alguns com marcas de improbidade administrativa e até, em tese, por parte do procurador Nazareno Jorge Allen Wolff. E até, em tese, crime por parte do procurador Nazareno Jorge Allen Wolff. Isso tudo está entre aspas. Ele administrou, de fato, sociedade comercial, usou de seu cargo para interesses privados, deixou de proceder às comunicações exigidas por resoluções do Conselho Superior do Ministério Público Federal e do Conselho Nacional do Ministério Público e autorizou, determinou e manteve, ao longo de anos, funcionários e estagiários concursados da Procuradoria da República, agindo total ou parcialmente em prol de uma instituição privada, o ICR, Instituto Coxilha Rica, no horário do expediente, com utilização de mobiliário, veículos, telefones, computadores, impressoras e o espaço físico da PRM Lages, folhas 1541. Relevante registrar que a farta prova documental existente nos autos do inquérito, em especial os depoimentos de várias testemunhas, dentre as quais estagiários e servidores do quadro interno da Procuradoria da República no município de Lages, Santa Catarina, como também no âmbito externo, promotores de justiça que atuaram em diversas oportunidades naquela localidade, ver folhas 1556 e 1560, empresários e proprietários de terras da região, outras autoridades locais, confirmam de forma harmônica e uníssona as condutas infratoras observadas pela comissão, havendo ainda prova cabal dos fatos em outros documentos exibidos e nos discos rígidos dos computadores apreendidos. Assim sendo, à unanimidade, os membros da comissão de inquérito deliberam pela existência das condutas imputadas ao procurador da República, ora investigado, e redigem a súmula de acusação de folhas 1641 e seguintes, onde propõe pena de censura ao procurador da República Nazareno Jorge Allen Wolff, em razão... Só um minutinho. Assim sendo, a unanimidade, os membros da comissão de inquérito deliberam pela existência das condutas imputadas ao procurador da República, ora investigado, e redigem a súmula de acusação de folhas 1641 e seguintes, onde propõe 1. Pena de censura ao procurador da República Nazareno Jorge Allen Wolff, em razão da omissão em comunicar a instauração, prorrogação, conversão e arquivamentos de procedimentos administrativos e inquéritos civis, nos termos do artigo 236, caput, inciso 9 da Lei Complementar 75/93, combinado com o artigo 240 da mesma lei. Pena de suspensão ao procurador da República Nazareno Jorge Allen Wolff, pela gestão de fato de sociedades comerciais, a saber, a Cadete Incorporadora Imobiliária Limitada
e a Lages Shopping Center S.A., nos termos do artigo 237.3, combinado com o artigo 244 da Lei Complementar 75/93. 3. Pena de suspensão ao Procurador da República Nazareno Jorge Allen Wolff, por não ter se declarado suspeito nos procedimentos administrativos de número 1.33.006.0079/2004-54 e 1.33.006.000377/2005-24, ambos relativos direta ou indiretamente à região de Coxilha Rica, na qual o indiciado e sua família são proprietários de terras e têm interesses econômicos na região, nos termos do artigo 237.3, combinado com o 2404 da Lei Complementar 75/93. 4. Pena de demissão pelo uso de cargo de Procurador da República em prol de interesses privados, no caso dos autos infracionais praticados em detrimento de clientes do posto Peruso, da sugestão de privatização do aeroporto para a Associação Comercial de Lages, das gestões para implantação da ZF em Lages, bem como do frigorífico na Coxilha Rica, além da destinação dos recursos de compensações ambientais nos termos do artigo 2369, combinado com o 2405, letra B, da Lei Complementar 75/93. 5. Pena de demissão pelo uso de funcionários, instalações, equipamentos e telefones da Procuradoria da República em Lages, ao longo de vários anos, até setembro de 2011, para o ICR, Instituto de Coxilha Rica, nos termos do artigo 2369, combinado com o 2405, letra B, da Lei Complementar 75/93. Os fatos relatados e as provas exibidas amparam o entendimento adotado pela Comissão de Inquérito, sendo incontestável a efetiva existência das situações fáticas que deram origem ao presente procedimento. Seguem exemplos dessas situações concretas. 13.1. Omissão na comunicação da instauração, prorrogação e arquivamento de procedimentos administrativos e inquéritos civis, termos de ajustamento de conduta e procedimentos administrativos, descumprindo as resoluções 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e 23 do Conselho Nacional do Ministério Público. Folha 94, ofício da PFDC, datado de 3/3/2010, informando a ausência de registro de comunicações, abro aspas, nos últimos 5 anos. B. Folha 107, ofício da Primeira Câmara de Coordenação e Revisão, datado de 5 de março de 2010, informando registros de 20 comunicações entre os anos de 2006 e 2009. C. Folha 109, ofício da Segunda Câmara de Coordenação e Revisão, datado de 8 de março de 2010, informando a presença de 3 arquivamentos e 1 declínio de atribuições nos últimos 5 anos, entre aspas. D. Folha 149, ofício da Terceira Câmara de Coordenação e Revisão, datado de 8 de março de 2010, informando a ausência de registros e comunicações a partir de 2008. Folha 152, ofício da Quarta Câmara de Coordenação e Revisão, datado de 17/10/2010, informando a presença de duas promoções de arquivamento desde 1º de janeiro de 2005. Abro aspas. Entre aspas. F. Folha 150, ofício da Quinta Câmara de Coordenação e Revisão, datado de 3 de março de 2010, informando 14 comunicações de arquivamento entre os anos de 2006 e 2009. Folha 148, ofício da Sexta Câmara de Coordenação e Revisão, datado de 9 de março de 2010, informando a ausência de registros de comunicações a partir de 2008. Letra H. Termo de inspeção de folhas 872, datado de 1º de setembro de 2011, onde se constata a ausência de comunicação do andamento dos trabalhos às câmaras de coordenação e revisão, omissão que o próprio investigado justifica nos seguintes termos, abro aspas. Tais ofícios e comunicações não foram e não têm sido, até a presente data, efetuados por razões que, no momento próprio, pretende declinar, fecho aspas. 13.2. Outra conduta. Administração de fato de sociedade comercial. A. Denúncia anônima formulada perante a Corregedoria Geral do Ministério Público Federal, folhas 1.